Olá, Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo na nossa bancada Midori Otoki, de 61 anos, e o mestre Ivanildo Antônio da Silva Santos, mais conhecido como Mestre Besourão. Professora Otoki, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Desde já agradecemos pela sua participação. Eu agradeço o convite. Mestre Besourão, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Muito obrigado. Perguntar a vocês logo assim de primeira para a gente ir no ponto exato. O que inspiraram a vocês a promoverem artes marciais para o público idoso? Me responda você primeiro, professora Midori. No meu caso, eu tenho quase 40 anos de karatê, dou aula há mais de 30 anos, sou formada em educação física e todos esses ensinamentos, essas experiências que eu tive, eu procurei trazer justamente para trabalhar com a terceira idade, né? É um esporte que trabalha todo o corpo e a mente, principalmente. Então, trazer o karatê para o idoso com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade de vida dele, né? A prática de atividade física e uma atividade física diferenciada, né? O mestre Besourão é capoeirista, né? Como é a prática da capoeira? Ela é uma lição para o saber viver longevo das pessoas, ou seja, para ela viver muitos anos de vida bem? Com certeza. A própria, os próprios mestres antigos têm uma frase que diz que a capoeira ela mexe de um fio de cabelo até a unha do pé. E aí, quando a gente começa a transmitir isso, né, na prática, no dia a dia, a gente vê que a capoeira ela melhora, né? Faz essa manutenção da qualidade de vida, porque ela trabalha em todos os aspectos, né? Físico, mental, espiritual. Então, com certeza é uma prática que vai favorecer, né? Promover esse bem-estar, promover essa longevidade. Tem condições de me pontuar assim, quando o senhor diz que tem ganhos físicos, qual o ganho físico assim que mais se destaca? Eu posso destacar o equilíbrio, né? Posso destacar também a questão da visão, a visão periférica melhora também, a coordenação motora, enfim, o físico, quando a gente sabe que o idoso, ele tem essa dificuldade, por conta da idade, a perda da massa muscular. Então ajuda nessa questão da tonificação, da lateralidade, algumas coordenações motoras, tanto pequenas como as grandes, o trabalho funcional em si, né? A atividade diária, a atividade física diária, um simples pentear o cabelo, tentar pegar uma xícara, enfim. Então são essas habilidades que através da capoeira e o que a capoeira proporciona, eles têm essa manutenção, né? A questão é essa manutenção diária que a capoeira promove através do seu exercício, da sua prática, né? Hoje se fala muito na mente, tudo é mente, né? E aí, qual o benefício que a capoeira traz mental para uma pessoa idosa que pratica? Quando o idoso ele sai do sedentarismo, né? Ele sai daquele momento que está ali na sua casa sem nenhuma perspectiva de atividade, né? de uma atividade social. Então, quando ele vem para a capoeira, que ele encontra uma capoeira que é onde ele toca, ele canta, ele conversa, ele começa a exercitar seu corpo, conhece lugares, conhece pessoas. Então, isso é uma promoção da saúde mental, né? Por que não? Ele se reencontra com a vida novamente.
Então, acredito que essa é a grande sacada da capoeira, a contribuição que a capoeira dá. Então, também, pelo que você disse, o cognitivo também é trabalhado, né? É Com trabalhado, certeza. com certeza. Aí tem, para a gente falar do equilíbrio, né, do que o corpo precisa, o emocional. A questão Conte pra da gente. autonomia, né? Nada melhor para o idoso quando ele reencontra sua autonomia, ele é protagonista das suas ações, porque muitos desses idosos estão em casa, geralmente dependendo de outras pessoas, e aí ele tem essa independência. Ele reencontra essa independência, essa autonomia, essa vontade de viver novamente, né? De se sentir um útil. Essa é a palavra que eu propósito, estava né? procurando. E Quando o idoso ele tem esse reencontro com essa autonomia, esse protagonismo, então ele se sente útil novamente para a sociedade. Isso é uma das grandes contribuições que a capoeira traz. Como a capoeira, o karatê tem também essas características todas. Conta aí pra gente, no físico. A questão física, o karatê ele proporciona muita coisa boa para o nosso corpo. Na questão física, a gente trabalha, como ele falou, a questão muscular, né? A tendência do idoso é perder um pouco da musculatura. Então, os exercícios, as atividades que trabalha no karatê, ele ajuda muito o fortalecimento, principalmente das pernas, trabalha os braços, trabalha a perna, principalmente das pernas, e a questão do equilíbrio. Então, isso ajuda muito a evitar quedas, né? Porque após uma certa idade, dependendo das condições de saúde, o idoso é propenso a levar quedas. Então, tanto a capoeira como algumas artes marciais e o karatê, o treinamento que a gente faz com trabalho de base, trabalho de exercícios, ele ajuda no equilíbrio, flexibilidade e não vai ficar fortão, né? Mas ele trabalha a musculatura para manter, né? Promover o fortalecimento da musculatura. Então, isso que fisicamente mais importante voltado para o pessoal da terceira idade seriam mais ou menos isso aí. E no mental, nos conte. Mental, o karatê, eu acho interessante no karatê, não porque eu pratico e dou aula, mas uma coisa que eu acho interessante no karatê é que nós temos um treinamento que a gente dá um grito, é o chamado Kiai, e você transformar a energia interna em energia externa. A capoeira, tem o diferencial da capoeira, são os instrumentos, a música, né? Tocar os instrumentos. Então, no karatê, nós temos essa questão do Kiai, ele ajuda muito a você botar para fora aquela energia, às vezes, negativa que você está em casa, principalmente o idoso, que geralmente fica em casa sozinho, não tem com quem conversar, você chega lá, dá aquele grito, transformando a energia e tudo. Isso ajuda no emocional Mexeu com o idoso, mexeu comigo. É o meu slogan. Então, me ensine agora o grito para não entrar, deixa eu ver, não vou dizer numa depressão, mas numa melancolia. Qual é o... Não, é porque quando você executa o movimento, você Sim. tem que transformar a força no seu corpo. A força, né? isso. E a gente dá um grito. É. Eu posso dar um grito aqui? Pode. Então, quando eu vou transformar Só a o energia, copo. quando eu vou transformar essa energia, eu tenho que fazer uma concentração, tá? Para poder dar o grito com o movimento. Ei! Então você libera aquela energia. Entendeu? Independente de sua força como idoso, né? Independente do seu músculo, mas que, vamos dizer assim, descarrega. Descarrega. Se você tem energia negativa acumulada, você ajuda a botar para fora. Então, quando você sai de um treinamento de karatê, que você gritou, você botou aquela energia toda, você sai relaxado, você sai mais tranquilo, você sai mais calmo. Isso ajuda muito a questão do idoso, porque ele está muito solitário. Ô, professora Medoli, mas sem a prática do karatê, se eu estar fazendo karatê, eu posso dar um grito desse e libera também? Também. Olha aí, vou quando você leva uma topada, uma das coisas que você faz, você solta um som. Um som, e você né? bota aquela dor para fora. Você vai empurrar um móvel, carregar uma coisa pesada, aquele gemido que você faz É liberar. É liberar. Entendeu? Na capoeira, qual é?
A música, A o música. instrumento, a roda. A roda, e aí vai, né? O ganjá, aí vai os instrumentos todos. Vamos lá. Capoeira transforma autoestima. Capoeira dá autonomia. Karatê promove autoestima. E também promove autonomia. Como defesa pessoal, vocês ensinam algum golpe, dança, sei lá, o lance aí de vocês? Vamos me dar para mim responder primeiro. O karatê é uma arte marcial. Ela foi desenvolvida para lutar, né? Para desenvolver algumas técnicas e você pode eliminar um adversário, né? Então, em relação à defesa pessoal, o karatê... Esse karatê adaptado para idoso. O karatê para o idoso em relação à defesa pessoal. Isso, é isso que eu estou perguntando. Se vocês, na aula de vocês dão algum lance desse. Porque pode acontecer, o idoso, entendeu? O karatê que eu ensino lá no meu projeto social, ele é um karatê adaptado, ele não é karatê esporte. E as técnicas que você aprende no karatê, elas são para ser utilizadas também como defesa pessoal. Para a questão do idoso, ele não tem um condicionamento físico, que a gente não cobra muito essa questão, é mais uma atividade física para o idoso movimentar o corpo, mas ele está aprendendo técnicas de defesa e ele está aprendendo técnicas de ataque, golpes, e em uma aula ou outra eu explico o que é aquela defesa, para que aquela defesa, e eu ensino também a técnica de ataque. Então eu explico onde o golpe atinge, qual o objetivo do golpe. Então, dentro disso está embutido a defesa pessoal também para o idoso praticante em geral. Né? A capoeira traz também esse significado? É como a mestra falou. A minha capoeira que eu trabalho é uma capoeira adaptada na perspectiva de inclusão social. O lazer, no entanto, o entretenimento. Nas minhas aulas eu tento sempre não fazer a capoeira pela capoeira, mas a capoeira como ela deve ser ensinada. Os golpes, as esquivas, os movimentos, as movimentações, entradas, saídas. Então, evidentemente que eu não gosto de como é que se diz, fazer uma aula sei que é adaptado. A capoeira ela tem que ser adaptada porque no meio dos idosos tem as suas limitações. Cada idoso tem a sua limitação, né? A sua situação clínica. Então, a gente vai adaptando ao movimento da capoeira, mas, no entanto, não deixando de ensinar a capoeira como ela deve ser ensinada, seus rituais, seus fundamentos, seus golpes e suas esquivas. Evidentemente que o maior objetivo é fazer com que esse idoso ele vivencie a capoeira como um todo, sua história, sua musicalidade, seus instrumentos, seus golpes, né? O contexto histórico também, ele vai aprendendo isso e tendo essa autorresponsabilidade também, porque eles aprendem o golpe, uma benção, um martelo, um galopante. Então eles aprendem o golpe, aprendem como aplicar, mas tem que ter a autorresponsabilidade de que aquela prática, a capoeira em si é uma capoeira adaptada para respeitar o próximo, respeitar o outro. Eu sempre digo nas minhas aulas, vocês estão jogando com o outro e não jogando contra o outro. Porque a intenção maior é eles saiam da inércia, saiam de casa e comecem a se socializar novamente através da capoeira. Então, não tem assim uma forma de ensinar eles a dar os golpes e entre eles aplicar o golpe. De brincadeirinha, né, professor? Tem que ter essa autodisciplina. Ô, mestre Visorão, o que você aprendeu sobre envelhecer ensinando quem já tem tanta história, quem já tem tanto... Né? Por incrível que pareça, eu dou aula de capoeira para eles, mas eu aprendo mais do que eles. Principalmente as lições de vida. Eu aprendi também a amar mais a capoeira, porque eu vejo que a capoeira dá essas contribuições para eles e o retorno justamente é esses feedback que eles dão.
né? O retorno é ver muitas das minhas alunas, elas entraram inicialmente na minha aula ou com muletas, com bengalas, sentadas na cadeira sem poder se levantar, e hoje muitas delas estão aí, andando, né? Muitas delas não sabiam nem sequer mexer no celular, não tinham WhatsApp, e hoje eu vejo elas se comunicando através do celular. Vejo elas também, eu me emociono, mas eu vejo elas também indo para lugares, indo para eventos de capoeira. Então, eu aprendo cada dia com elas por conta disso. Lá em essa cima, força de vontade de aprender, de viver, né? E a alegria também de transformar as dores físicas, as dores emocionais em uma coisa alegre, né? Eu aprendo muito isso, a viver bem com elas. E isso também deve ser no karatê também. Mas eu vou perguntar outra coisa para você, professora Midori. Me diga uma coisa, existe limite de idade para começar? Ou ou o medo nos limita para isso? Não, no karatê, tanto no karatê como outras atividades de artes marciais, de luta, não existe idade limite. Hoje em dia, as crianças estão entrando com 4 anos de idade nas academias. E o idoso de hoje em dia, ele está bem diferenciado do de antigamente. Ele, às vezes, ele quer praticar alguma atividade física. Então, não existe limite. Eu tenho um conhecido que ele começou a fazer karatê após os 50 anos de idade. Hoje em dia ele é professor. Eu, no meu projeto social, eu tenho mais ou menos 30 na turma de grupo de mulheres e idosos. Eu tenho uma faixa São mais mulheres? São mais mulheres. Eu tenho uma faixa de 30 alunas, meninas, que eu chamo minhas meninas, e tenho apenas 2 homens, 2 senhores idosos. Vamos fazer um ping-pong aqui. E na capoeira também, assim, tem mais mulheres? É porque é aquela questão que já é cultural. O homem, né, ele já tem aquele receio, né? E no meu grupo mesmo só tem um homem só, que é o guerreiro, né? Na capoeira a gente usa apelidos. Só tem um homem só. Mas é por conta, já é uma cultura masculina mesmo, de, sabe, não querer. E também tem a questão do preconceito, né? Por quê? De capoeira, o homem jogar capoeira também. Não, o preconceito que eu quero falar é a questão da idade. Mas você A jogando não tem idade capoeira pra na se praticar. cidade, aí os filhos vão com aquele cuidado excessivo, dizer que você pode machucar. A maior não sei- dificuldade que eu encontrei para iniciar o meu trabalho com a terceira idade foi justamente isso, o preconceito com si mesmo, por conta da idade. Um alto preconceito. Esse preconceito individual, ou seja, eu nessa idade vou fazer capoeira, você está louco. O preconceito familiar, os netos, os filhos, mas mãe, oxe, é sem nexo você fazer capoeira na idade dessa, esse cara tá louco. Então eu escutava bastante isso. Inclusive um dos meus trabalhos científicos do TCC justamente foi em cima dessas entrevistas, onde eu coletei essas informações, né, elas fazendo os relatos dela. Muitas por conta da idade, outras por conta da família, outras por conta, infelizmente, da religião, né, que tem muito essa perseguição, né, à capoeira, com essa questão de querer envolver a capoeira com a religião. Ô, Midori, qual é a sua aluna? Você falou que tem várias alunas. A mais velha tem quantos anos? Se eu não me engano, é 82 anos, se eu não me engano. Eu não tô bem lembrada, não. São muitas. Uhum. A memória já está um pouco fraca. Uhum. Mas eu tenho alunas de 80 anos de idade que praticam os movimentos lá nos limites dela, tranquilos. Algumas chegam lá, eita, professora, eu tô com uma dor na coluna, mas vim fazer a aula, melhorou, diminuiu as dores e tal. Mas assim, é nessa faixa acima dos 35, é o grupo de mulheres, e 70, 80. Eu tenho uma senhora de 72 anos que não parece, ela chega lá, faz todas as atividades sem problema nenhum. Inclusive eu tenho uma idosa também que ela tem até deficiência visual, e ela consegue fazer os movimentos, né? Eu dou um pouco mais de atenção a ela, mas ela, juntamente com todas as outras, consegue desenvolver cada um no seu limite, né?
O professor Bisorão, a capoeira em si é cheio de movimentos, a dança tem, além da dança, tem os instrumentos. Você acredita que os idosos, eles gostam mais de um instrumento, ou do movimento, ou da música? O que é que atrai mais na capoeira os idosos? A ritualística da capoeira uma harmonia, né? A capoeira, a roda de capoeira, é a harmonia de 5 elementos básicos, né? Os instrumentos que vai ser tocado, a música, né? A musicalidade, o jogo, a roda em si, a palma e os 2 jogadores. Então, isso movimenta uma roda de capoeira. Então, depende. Ela pode cantar. Tem uns que gostam de cantar, tem outros que gostam de tocar os instrumentos. Um dos instrumentos mais tocados é o agogô e o pandeiro, o atabaque também. E os alunos, eles não vão lá só para fazer os movimentos de luta. Eles também vão para fazer os movimentos que sejam necessários para os instrumentos. Exatamente, é como eu falei, não é ensinar a capoeira pela capoeira. São idosos, então tem que ter toda a cautela, todo o processo, né, de conhecimento de causa para aplicar a aula para o idoso, mas também a gente tem que passar a capoeira como ela deve ser ensinada. Jogou, tem que pegar um instrumento para tocar. Tocou, não quer tocar, canta, responde o coro, bate palma. Então, a roda de capoeira ela é muito dinâmica. Disciplinar até, e né? Com isso, aí vem a questão dessa disciplina que a gente chama de a oralidade, né? A questão também da ancestralidade, a ritualística. Então, todo esse processo contribui. Por isso que a gente fala que a capoeira trabalha do fio de cabelo até a unha do pé. E a questão para o idoso, tenho que chamar essa atenção, é dar um olhar mais técnico para os instrumentos. Até os instrumentos, assim como a capoeira, a gente tem que adaptar a capoeira, a gente tem que adaptar os instrumentos. Os pandeiros, a gente não usa os pandeiros oficiais, a gente usa pandeiro artesanais, né, de genipapo, que é mais leve para o idoso. Então, eles já começam a tocar esse pandeiro. O agogô do mesmo jeito, né, um material mais leve. O berimbau, eu adaptei com o berimbau ecológico, que é feito de cano de PVC, então eles já estão aprendendo a tocar. O atabaque, que é só na questão dos dedos, né? Como a roda de capoeira tem que ter a palma, tem que ter a movimentação, o atrito das mãos, isso também vai ajudar também na circulação, ajuda também a melhorar a questão das inflamações, né, nos dedos. Então, é um processo. Como a mestra falou, essa questão de você extravasar suas energias através do grito, na capoeira é a música, né? Oi, lá, lá, e, lá, lá, e, lá, lá, e, lá, lá, e lá. E ele tem que responder. Então, isso ajuda. A capoeira é uma verdadeira terapia, né? Uma terapia que contribui, não só para os idosos, mas para qualquer pessoa. Isso aí, divertido, entretenedor, né? Tudo, né? Espiritual. Agora a professora Midori vai nos trazer também todo esse processo que tem na capoeira, deve existir também no karatê, né? Através da oralidade, como ele falou, mas que a gente gostaria de conhecer até para passar para o nosso telespectador idoso. O karatê, por ele ter a origem oriental, né? Foi desenvolvido no Japão. A gente trabalha muito o corpo, procurando trabalhar principalmente a mente, né? Então, o karatê, a gente trabalha muito a disciplina, questão dos orientais. Então, existe um processo quando você chega na academia, tem todo um ritual de cumprimento ao professor, faz o aquecimento, tem os treinamentos. Então, assim, no caso, o processo do aprendizado também, você vai começar com movimentos mais fáceis para o mais difícil. Então, assim,
essa questão disciplinar do karatê é que a gente trabalha em relação ao idoso, a dedicação da pessoa idosa, do aluno também. As aulas, a gente tem que procurar fazer uma aula mais adaptada, com mais motivação, né? E a minha aula ela é bem dinâmica, não é aquela coisa de você estar ali treinando a técnica em si, né? Essa questão que a gente procura trabalhar no karatê. Bom, pessoal, a gente já está quase no fim do nosso programa. Eu vou querer saber de vocês quais são os desafios que vocês encontram, fora esse do idoso, vamos dizer assim, desafios sociais, de como vocês estarem promovendo tanto o karatê quanto a capoeira para a pessoa idosa. Nós devemos, porque como eles disseram, nada de sedentarismo. Olha, tem tanta coisa para fazer. Olha, hoje eu estou trazendo como lição de saber viver o karatê e a capoeira. Mas tem a dança, tem várias coisas. Mas vamos falar dos nossos dois assuntos. Me diga aí, professora, qual o desafio que a senhora encontra hoje para desenvolver o trabalho? Tanto o processo, como a senhora diz, do voluntariado, lá quando a senhora trabalha. Onde eu dou aula, onde eu tenho esse meu projeto, eu fui bem recebida e tenho muitos incentivos para trabalhar com o meu público, né? Assim, no meu caso particular, para dar aula, eu tenho doença de Parkinson. Eu fui diagnosticada, eu comecei a ter os sintomas em 2019, início de 2020 foi confirmado o diagnóstico. Então, minha dificuldade maior é mais a questão da doença de Parkinson, porque nós temos uma flutuação. Tem momento que a gente está bem, tem momento que a gente está mais ou menos. Então, às vezes, durante a aula eu tenho uma certa dificuldade, às vezes estou mais em off, mas aí minhas alunas entendem, porque eu expliquei para elas a minha situação. Mas, em geral, assim, para trabalhar com idoso, também uma coisa que o professor aí falou, a questão de homens e mulheres, né? A gente tem mais mulheres do que homens. Isso dificulta? Não dificulta, às vezes dificulta a questão assim, porque como tem muita mulher, às vezes o homem chega lá, mas só tem mulher, não vou ficar no meio das mulheres, né? Essa é uma das dificuldades em relação a gente trazer o idoso, o homem, para o karatê e as atividades. E assim, apoio, talvez um pouco assim de divulgação maior, né? Uma divulgação maior para as artes marciais. No caso assim, o idoso ele não quer praticar um esporte de competição. Geralmente as artes marciais eles são voltados para esporte de competição. Principalmente de impacto, né? Isso. Mas aí no caso assim, nós como professores temos que orientar, mostrar para o idoso que a prática dessa atividade física que nós ensinamos, o karatê e a capoeira, não é apenas o esporte. A arte marcial em si, ele não está ali para ensinar você a brigar, a lutar, a conquistar medalhas. Ele está ali para melhorar a sua qualidade de vida. Exercitar seu processo de envelhecimento mental, né? Físico e mental. Então, o que a gente gostaria na situação da gente em relação ao idoso é justamente um pouquinho mais de divulgação, para mostrar para o idoso o que é a arte marcial, o que é que ela faz com o nosso corpo, com a nossa mente, não é apenas o esporte. Então, divulgarmos mais, aproveitar esses espaços que você está oferecendo para a gente também, de divulgar, principalmente para a terceira, melhor idade, né? Isso. Artes marciais num todo, né? Num todo, Artes marciais num todo. Uhum. Olha, mestre Besourão, professora, nome Midori. Eu agradeço muito a participação de vocês, para falar sobre artes marciais versus sedentarismo, é muito importante. Então, pessoal 60 mais, pessoal 6.0, pessoal mais 60. Não tem desculpa para não estar praticando exercício. Caminhada, corrida, bicicleta, academia. Agora estou trazendo mais opções para vocês. Dança, karatê, capoeira. Professor mestre Besourão,
temos aí o espaço, o microfone e aí nossas câmeras para você fazer suas últimas considerações. Bom, primeiramente agradecer o convite, esse espaço maravilhoso, estar podendo levar um pouco do nosso trabalho, né, com esse público tão carente de atividade, tão carente de políticas públicas, né. Sabemos que existem muitos projetos, mas esses projetos às vezes não saem do papel e atrapalham. Mas eu quero dizer que a capoeira é um esporte, é uma prática social que ganhou o mundo, né? Mais de 200 países praticam capoeira. Capoeira é patrimônio cultural da humanidade, não é só mais do Brasil, é patrimônio cultural da humanidade. O mundo todo já reconhece a capoeira como um instrumento sociocultural pedagógico. O que eu quero pontuar aqui é uma frase que eu falei anteriormente, que é a questão do preconceito e a discriminação com a capoeira. Por ela ser de matriz africana, ela sofre esse preconceito em querer, as pessoas erroneamente falam que a capoeira é do candomblé, a capoeira é da umbanda, a capoeira é da macumba, e que não é verdade. É uma falta de entendimento, né? Porque quem tem a religiosidade é o capoeirista, não é a capoeira. Esse foi um dos principais dificuldades que eu encontrei quando eu comecei esse trabalho há 7 anos atrás. Hoje nós temos o grupo Formosas da Pitanguinha, em maio agora está completando 7 anos de existência, fica no bairro da Pitanguinha, né, minhas capoeiristas formosas, que eu quero mandar um abraço, que eu tenho certeza que ela está nos assistindo uma hora dessa, e dizer que a capoeira não tem nada a ver com a religião. Quem tem a religião é o capoeirista. Então lá nesse grupo eu tenho evangélicas, tenho espírita, tenho pessoas de candomblecistas, tenho umbandistas, tenho evangélicas. Então foi um trabalho árduo. E é essa mensagem que eu quero passar para toda a sociedade, que tirem esse pensamento tão pejorativo na capoeira. A capoeira não tem religião, quem tem religião é o seu praticante. A capoeira só tem o quê? Seu corpo. Ela precisa do seu corpo para ela estar em evidência e evidenciar você. Professora, e o karatê? Tem aí suas considerações finais? Eu gostaria de programa. agradecer ao espaço aqui para a gente divulgar o nosso trabalho. Eu estou um pouco afastada do karatê, estou retornando, né? Assim, me sinto lisonjeada pelo convite de estar aqui para poder divulgar o nosso trabalho. O professor conhece um pouco o trabalho dele, um trabalho maravilhoso com a capoeira. E agradecer pelas minhas alunas, que como ele falou, a gente aprende mais com nossos alunos do que a gente ensina. Eu estou lá para ajudar elas, mas elas me ajudam muito mais, né, em relação a essa socialização. Queria agradecer e mandar um abraço para todas, eu chamo minhas meninas, para todas as minhas meninas que eu amo de coração e eu agradeço muito o carinho que elas me têm. E os 2 rapazes também que eu tenho lá, principalmente o seu Nivaldo. Um beijo. E assim, pessoal, terminamos mais um programa Saber Viver 60+, hoje com ensinamentos da professora Midori e do professor mestre Visorão. Capoeira e karatê. Até mais, muito obrigado. Pronto.